Olá! Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Luísa, designer de interiores, fez a graduação nessa área pela UFMG. Ela é uma big empreendedora, empresária há 5 anos. Então é com muito prazer e muita alegria que eu vou aqui me conectar com a Ana Luísa. Olá, tudo bem, Ana Luísa? Olá, que alegria estar aqui. Tudo jóia? Alegria minha, o entusiasmo e motivação de poder conversar com você e você partilhar com mais pessoas as suas ideias criativas e inovadoras. Então, Ana Luísa, eu gostaria de começar a te perguntar, ou seria a primeira pergunta, né? O que te motivou a me procurar? Bom, em 2019 eu montei um negócio novo, muito promissor, com 3 sócios muito feras e fiquei muito envolvida com esse projeto. Acabei deixando a minha empresa principal de lado e não estava dando muito certo. Aí a gente começa a ver assim, todos os projetos desmoronando e projetos altamente promissores, né? A sociedade que eu tinha nesse novo negócio eram de pessoas de muito poder, não só de networking, mas também financeiro, e o projeto não ia para frente. E aí, quando entrou 2020, eu resolvi fazer a sessão experimental com você, a indicação da Maíse, que era que ela faz parte do grupo do São Pedro Valley, né, o ecossistema de inovação de founders, né, empresários, empreendedores da área de tecnologia de Minas. E aí eu fiz a sessão experimental para dar um jeito aí na organização dos meus projetos, dos meus negócios. E foi por isso que eu procurei você inicialmente. Sim. E aí, Ana Luísa, na sessão experimental, que foi em abril de 2020, né? Abril do ano passado, Sim. surtiu algum resultado já por ter sido só a sessão experimental? Você percebeu alguma coisa nas suas organizações que você precisava mudar? Como é que foi? Totalmente. Foi maravilhoso. Eu assim, costumo dizer, né, que assim, eu tive que ver para crer, né? Porque eu tava assim, ai, será? Ai, será que vai dar certo? E aí, eu segui. É aquela coisa de você crer e não crer, né? Porque eu pensei assim, vamos ver se vai dar certo. Em 20 minutos de sessão, a gente colocou o princípio da ordem, né? E da hierarquia nos meus negócios. E desde a fundação da Nalupa Design, digamos assim, o CNPJ foi aberto em 2017, mas já vivo dela desde 2016. Em 2020 a gente alcançou o maior faturamento da história da empresa. Então, isso para mim foi muito impressionante. Aconteceu diretamente porque eu segui exatamente o que foi dito na sessão experimental de 20 minutos. E agora eu estou assim, muito, muito, muito ansiosa do que vai por vir, porque se com 20 minutos de sessão, né, eu cheguei a esse resultado, Cleice, pelo amor de Deus, o que que vai acontecer na minha vida daqui para frente? Depois de 6 sessões com você, não quero nem assim, aliás, quero muito imaginar e viver, porque vai ser maravilhoso. Então, Ana Luísa, eu gosto de ressaltar que, às vezes, a própria, ou só a sessão experimental, ela já dá uma visão para a pessoa do que eu trabalho, né?
que é terapia sistêmica. Por que a terapia é tão rápida? Né? São só 6 sessões. Então, eu gosto de explicar isso, que não existem milagres nesse sentido, mas é porque a gente trabalha o inconsciente do paciente. Sim. Né, o do cliente. São coisas que ele nem imagina que ele precisa trabalhar. Não imagino. E é muito comum pessoas que, como você, que desenvolvem muito o intelecto, a parte racional, que é o hemisfério esquerdo do cérebro, a parte lógica, analítica, e que você vê lógica em tudo, e tudo é movido pelo raciocínio, ficar um pouco impactado com a terapia sistêmica. Porque esta palavra sistêmica vem de sistema referindo à família. E aí a gente vai trabalhar com constelação sistêmica ou constelação familiar individual, onde você vai observar a origem das suas questões. Uhum. Né? E como os empresários, às vezes, eles me procuram para ver alguns entraves que tem na parte de gestão ou na parte financeira, e isso vai cair no individual, naquele empresário que é um ser humano, que veio de um sistema disfuncional, muitas das vezes, que precisa fazer a cura da criança interior. Uhum. Então, automaticamente, quando o empresário ou o empreendedor percebe essa transformação enquanto pessoa, enquanto indivíduo, isso vai reverberar na empresa e nas organizações. Né? Então, eu lembro na sessão experimental que era muita coisa que você estava mexendo, etc. Então, eu falei, Ana Luísa, vamos dar foco nisso. O que você vai dar foco? E aí você começou naquele projeto. Né? E aí, depois de um ano, você volta. De vez em quando você conversava comigo, queria checar algumas coisas, né? E tinha hora que eu já estava com preguiça, eu falava, gente, vem! E depois de um ano, você veio. E aí você fez o processo, né, das 6 sessões. E eu lembro que um dia desse você falou, Cleise, eu ainda não estou acreditando nessas coisas muito rápidas. Né? Tudo muito rápido. Muito rápido. Porque é comum a gente querer dar conta das nossas questões por esse lado racional. Né? O lógico racional. É só você perceber o seguinte, é muito fácil você opinar na vida de uma amiga que não está bem no relacionamento. Né? Você diz assim, olha, faça desse jeito. Né? Eu, se fosse você, eu faria desse jeito. É fácil a gente opinar porque a gente não está no problema. Mas quando você está com a questão, de forma racional, lógica, você sabe até o que você poderia fazer. Mas aí vem essa motivação. Então, eu gostaria, Ana Luísa, que você também dividisse aqui com a gente. Você não vai precisar contar em detalhes, pormenores, que tudo isso é muito confidencial. Mas das 6 sessões que você fez comigo, qual que você achou assim, que foi a mais impactante? E por que ela te impactou? Nossa, não, eu te respondi essa pergunta, né? É muito difícil eu dizer qual que foi a mais impactante, porque todas foram muito fortes. Era assim, a primeira sessão, e aí, assim, um dia depois ou 2 dias depois, as coisas já estavam completamente diferentes. A segunda sessão também, um efeito que eu imaginava que demoraria meses, 3 dias depois já estava acontecendo. Então, foi tudo muito forte. Mas eu acho que a sessão onde você fez uma desconexão, né? Que é como se fosse um divórcio, digamos assim, né? Inconsciente do meu ex-noivo. Né? Quando você fez essa desconexão e me reconectou com a minha essência, eu acordei no outro dia com a minha vida ressignificada, com a ideia do que eu iria fazer da minha vida dali para frente, que eu realmente não via rumos, né? Porque vamos combinar, casamento marcado para o meio do ano,
montando, né, olhando apartamento novo, né, os meus planos para 2021 eram completamente diferentes. Repentinamente o relacionamento acabou. Inclusive, muitas pessoas, eu fiz uma introdução nos meus stories sobre essa live, porque senão eu ia simplesmente abrir essa live do nada e o povo não ia entender nada, né? Como assim? Ana Lu tá doida, né? Abriu uma live aqui no Instagram pessoal dela, tá falando aí de um monte de coisa que eu não tô entendendo nada. E muita gente mandou mensagem falando, Ana, que, né, e surpreendido porque o relacionamento tinha acabado, porque a gente estava numa vida ótima. Muita gente falava, vai parecer comercial de margarina, vocês dois e tudo mais. E realmente a gente tinha uma vida muito legal, até por isso que a gente noivou, né? E aí, de repente, depois desse incidente, assim, tudo desmoronou. Então, acabou sendo muito traumático a forma, né, como aconteceu. Então foi muito assim, da noite pro dia, todos os meus planos foram jogados pela janela e eu tinha que me ressignificar. E aí, assim, Cleise, assim, a gente não entrou nesses pormenores, mas eu como canceriana, como assim, mulher da área de arte, eu sempre fui extremamente sentimental. Eu era assim, para eu superar um ficante que não quis nada comigo, eu sofria. Mas eu sofria assim, anos e anos luz. E aí eu achava assim, gente, vou ficar acamada, né? Depois de uma dessa. E não, foi assim, eu dormi e olha, vou te falar, desde que eu tinha terminado, eu já estava percebendo que eu ia precisar ressignificar. Ou seja, já tinha um mês e meio que eu já vinha dormindo e acordando. Preciso pensar, preciso ver o que eu vou fazer na minha vida. E aí isso só aconteceu definitivamente quando eu acordei no dia seguinte dessa reconexão com a minha essência. Assim. Isso para mim foi assim, muito impressionante. Minha mãe estava aqui presente porque eu tinha passado muito mal. E essa sessão também foi tão impressionante, ô Cleise, porque eu tinha somatizado, né? Eu tinha, naquela semana, voltado a conversar com ele, até aquela coisa que a gente fica, será que volta, será que não volta? E eu adoeci imediatamente no dia seguinte e dá-lhe antibiótico, tive uma infecção aguda na face, né? Uma sinusite. E R$ 300 de antibiótico que eu levei na receita naquela sexta-feira. E quando foi na sexta à noite, durante essa sessão, onde teve esse divórcio, né, assim, digamos, inconsciente acontecendo, né, porque eu ainda estava muito conectada, né, aquela coisa assim, não é possível que acabou. Não, mas era tão perfeito, não tinha que dar certo. E aí a gente fica muito fixada. Cleise, impressionante. É impressionante. Eu quero fazer dois comentários nessa sua fala para a gente seguir. Primeiro, a técnica que eu usei com você da dissociação, que você chamou de divórcio, né? Na verdade, é um divórcio de almas, é uma técnica de PNL. Né? Então, essa técnica nós usamos para um sintoma físico, uma doença, porque as doenças querem nos dizer alguma coisa, e também para desconectar da pessoa. E a gente usa isso de forma metafórica, com símbolos. Né? Então, naquela sessão, eu te perguntei primeiro, você quer desconectar dessa figura? Você quer desconectar? E você falou para mim, sim. E não sei se você lembra, né? Porque fica um pouco meio que no transe. Entre o consciente e o inconsciente, eu pedi para você visualizar um fio que te ligava à pessoa. Lembra disso? Lembro. Você deu a cor para esse fio. Outra coisa, esse fio saía de um determinado ponto do seu corpo e ia no corpo dele. E ali a gente faz uma leitura também. Mas, lógico, na hora que eu estou fazendo a dissociação, eu estou concentrada em você. Depois que a gente resolve, é que eu costumo falar da técnica. Imediatamente, quando você tirou o laço que prendia a ele
Eu eu já voltei a respirar normal. eu te conduzi para a sua essência através de uma luz. Então, você estava conectado na essência. Isso foi uma sessão. Na sessão seguinte, como o corpo vai ter uma resposta, você disse assim para mim durante o dia: Cleise, não tem como fazer a sessão hoje, porque eu estou com uma forte crise de sinusite. Né? Não tem como Não foi nessa mesmo. sessão, foi nessa. Sim, sim. E aí eu te mandei, da Cristina Cairo, a leitura do que era sinusite. Uhum. E aí eu falei, aí quando você leu, você não estava muito que acreditando ainda, né? Uhum. E eu falei que você tinha muita raiva. Raiva do quê? Olha o que te aconteceu. E aí foi impressionante que você resolveu fazer a sessão online. Você estava toda congestionada no início da sessão, e ao final, que a gente trabalhou essa dissociação e essa ruptura, você já estava respirando normal. Né? Então, assim, foi muito bacana a forma rápida como você assimilou e aconteceu, e pronto, se curou. Não tem que voltar, né? Talvez você pudesse até ter economizado aí nos antibióticos. Sim, Mas que sem sirva, dúvida. sabe, de aprendizado para as outras situações. Gente, quando nós temos uma dor física no nosso corpo físico, é importante a gente entender e perceber o que me aconteceu de forma, no meu emocional. O que me aconteceu hoje para gerar isso? O corpo fala. Ele não fala só de forma externa, né? Tem até um livro com esse nome, o corpo fala. Mas muito mais somatiza as doenças do corpo físico. Não, e não Então, eu existia acho que... justificativa para eu ter tido aquela crise de sinusite. Não me expus a vento, não me expus a nenhuma alergia, a poeira, nada que me desse alergia. Não existia justificativa para isso. Eu já tinha tido crises de sinusite há 10 anos atrás, na época que eu fazia Belas Artes, e acreditei que as crises crônicas que eu tive assim fortíssimas eram por causa de contato com os solventes na Escola de Belas Artes, mas curei a sinusite crônica através de acupuntura, ou seja, não era puramente fisiológico, né? Era algo de cunho realmente emocional. Então, isso foi muito interessante, né? Assim, acho que essa sessão, todas me marcaram muito. Eu lembro de cada uma das 6 sessões, assim, claramente. O tema dessa sessão foi esse, o tema dessa sessão foi esse, e assim, cada uma o que foi de virada de página, assim, impressionante. E aí, né, Ana Luísa, a gente chegou, acho que foi lá pela 5ª sessão, lá no finalzinho, você já me contou do projeto, né, Na Lupa pelo Mundo, que eu fiquei extasiada com esse seu projeto, que eu sei que ele já está todo formatado, Tá. ele já está com alma para ir. Eu gostaria muito que você partilhasse aqui com a gente sobre essa sua nova investida, que eu tenho certeza que é sucesso absoluto. Então, quando eu acordei naquela manhã de sábado, eu comecei a pesquisar alguns lugares para eu morar. Eu estou com minha empresa toda remota, o meu trabalho é todo remoto, eu atendo remotamente também no mundo todo. E aí eu percebi que várias casas estão super bem localizadas, mas muito mal decoradas. E aí eu resolvi criar esse projeto, que é o Na Lupa pelo Mundo, aonde eu vou transformando as casas por onde eu passo. Então a gente faz exatamente a ponte aí, né, entre patrocinadores do segmento de decoração, né, mobiliário e decoração, e proprietários que são anfitriões de casas de temporada, né, em lugares turísticos. Então, esse projeto já está acontecendo, a jornada vai começar a partir de junho. A nossa ideia é fazer o projeto piloto pelo Sudeste, na verdade, Rio, São Paulo, Rio e Florianópolis, ficando 2 meses em cada casa.
e fazendo esse registro para a audiência, né? Então, antes, né, no meu canal do YouTube, eu sempre transformava as casas, mas era uma frustração, porque nem eu, nem os seguidores podiam entrar nessas casas, porque eram propriedades privadas. E agora vai ser algo completamente interativo, onde eu me percebo servindo e todo mundo sai ganhando com isso, né? Porque eu vim para um apartamento que ele é 100% mobiliado, assinado por uma amiga minha. E eu percebi que eu estava sem propósito, assim, aqui, sabe? Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tá, é lindo, mas assim, isso está muito sem propósito. E aí eu vi que dessa maneira eu poderia ressignificar a minha vida, trazer uma nova vertente também, né? Um novo vigor para o próprio canal do YouTube, que é o nosso principal canal de vendas, né, dos negócios. Teria também uma vida, né, assim, muito extasiante, não sei nem a palavra que eu poderia dizer, né, mas é uma vida muito excitante de se viver. Enfim, já apresentei já esse projeto todo formatado para vários cabeças, né, dessa organização, desse ecossistema, para articular já as primeiras negociações e está indo muito bem. Graças a Que Deus. legal. E você tem, assim, você já traçou metas, Ana Luísa? Você falou que começa em junho, Uhum. e você fica quanto tempo? É, o que você está precisando? Ou já está tudo pronto? Investimento, patrocinadores? Como é que está isso? Então, a gente está com uma rede de experiência nacional do Airbnb Brasil. Ela faz as conexões dessa ponta, né, dos anfitriões. Então, contratei ela literalmente para cuidar disso. Aí agora a gente está formatando a parte do trailer, né? Então a gente vai fazer as gravações desse teaser de como vai ser essa jornada como produtora para a gente poder apresentar isso para os patrocinadores. E aí, nessa ponta dos patrocinadores, hoje fiz uma reunião e tenho feito mais reuniões com assessores de imprensa, também do segmento, com agências, para a gente apresentar, né, a nossa proposta. E bom, acho que assim tem muita demanda, precisamos de muitas coisas, mas assim basicamente precisamos dessas duas pontas, né? Os anfitriões e os patrocinadores. A ideia é a gente eu trabalhar a decoração desses ambientes, né, em 10 dias, nos 10 primeiros dias. E aí a gente vai fazer uma decoração toda no estilo, numa linha, né, e com técnicas europeias até, que é também uma vertente de atendimento que a gente tem, onde a gente transforma a decoração do ambiente todo sem quebradeira, sem reforma e tal. Então, isso vai acontecer enquanto eu estiver dentro da casa, e aí depois os outros 40 dias eu passo mesmo curtindo, passeando um pouco, o que der, né, o que for possível, e podendo aí experimentar um pouquinho de outras culturas, de outros sabores, através dessa movimentação geográfica. Muito legal, Ana Luísa. Eu te desejo muito sucesso. Eu sei que você vai ter sucesso. E olha que bacana, né? Nosso tema hoje é a cura dos relacionamentos. Sim. Possivelmente, se você não tivesse se autocurado, porque para se curar um relacionamento, primeiro a pessoa precisa se curar. Mas se você não tivesse ido para essa vertente da autocura, do relacionamento, de voltar para você mesmo, você não teria nem energia para usar a sua criatividade. Sem né? chance. Então, assim, foi muito legal. E eu sei que vai dar certo. Uhum. A gente vem pelo mundo, uma nômade digital. Te desejo tudo de bom e fica aqui se você quiser fazer mais alguma observação. Foi um prazer da minha parte muito grande te atender. E aquilo que a gente conversou na sexta sessão, antes do pós-coach, né, Ana Luísa? Eu nunca tenho um ex-coach ou ex-cliente paciente.
eu começo a seguir essa pessoa. Eu já sei que você tem sucesso com o seu empreendedorismo e tudo mais, mas foi muito bacana ver a evolução, né? De forma assim rápida, e ela vai sempre ser ascendente. Não tem como, Não tem quando a como pessoa, voltar atrás. justamente quando a Não tem como pessoa desver. passa pelo desenvolvimento pessoal, vai para o profissional, não tem como retroceder. Não tem como. Né? Então, te agradeço muito, né, por você ter feito aqui, na verdade, é uma prova social, né, do meu trabalho, e eu estou à disposição de outras pessoas que comecem com a experimental, sem compromisso. Vamos Sim. lá, vamos ver o que está precisando. Uhum. Que às vezes só Vai lá a ver pra crer, igual experimental eu fiz. já dá Cleise, um norte para a pessoa. Cleise, não Já, tem e aí cabimento. fica Ó, à vontade, se você quiser nessa minha comentar sobre história, isso. eu já fiz psicanálise, linha freudiana, já fiz logoterapia, linha do Viktor Franklin, lindíssima e tal, já fiz terapia cognitiva comportamental, já fiz yoga, meditação, faz retiro, faz um reiki, aromaterapia, tudo isso acalma, digamos, o seu emocional, tá? Ali momentâneo. Já fiz constelações antes, constelações familiares, já havia feito, mas a constelação pura, sem a PNL conectada. Já fiz cursos de PNL sozinho, sem constelação. Então, só que eram cursos em grupo, final de semana inteiro. Nada, nada é a mesma coisa do que o que aconteceu. Por isso que eu fiz questão de compartilhar no meu Instagram pessoal. Primeiro porque as mudanças iam ser muito significativas. Segundo, que o pessoal ia me achar que eu fiquei doida, né? Porque, tipo assim, eu tava casando num dia, aí agora eu tô virando nômade digital, louca, saindo pelo mundo. E segundo, assim, terceiro, é que eu acho que é uma questão, assim, de utilidade pública, de contar para quem eu amo, para quem eu gosto, para quem se conectou comigo de alguma maneira, por algum viés positivo, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem trauma, nasceu, traumatizou, nasceu, já está criando crença, entende? E assim, essa questão de reprogramar a mente, de virar uma chave, teve gente falando assim, mas tá passando, né, Ana? Você tá melhorando, né? Eu falei, não tô melhorando, eu tô plena, eu tô maravilhosa. Eu tava melhorando, entende? É diferente, é muito impactante. Assim, uma pessoa que tava tendo insônia, como eu tava tendo, queda de cabelo violenta, nossa, pesadelos, assim, de ter sonambulismo, uma coisa muito horrível. Porque, infelizmente, assim, foi muito chocante. E, assim, estar como eu estou agora, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, assim, nossa, várias amigas falaram comigo, dificuldade de engravidar, que não, tudo quanto é padrão, não consegue engravidar. Tudo que você vai tentando, que não sei o que trem não vai. Que você tenta fazer isso, não vai. Gente, isso é padrão do inconsciente. A pessoa sabe que tem alguma coisa errada. A pessoa sabe que não tá normal, Cleise. Como que pode uma coisa acontecer tantas vezes na vida da pessoa? Pessoas altamente saudáveis que não engravidam, como assim? Como assim uma pessoa igual... eu reconheço quem eu sou. Poxa, eu não sou chata, assim, sabe? Todo mundo tem defeito, mas assim, não sou chata, não sou horrorosa, não sou desinteressante. Por que eu não firmava, gente? Eu ficava assim por entender. Então, tudo que fica repetindo muito na nossa vida... Um minutinho, tem uma pessoa aqui perguntando sobre o que vocês estão falando. Mil coisas, né? Socorro, Larissa. Olha, eu acho que é Larissa. Estamos falando sobre a cura que aconteceu na minha vida através de constelação familiar e PNL, que através da Cleise, que é terapeuta sistêmica. Eu não sei se você me segue ou se você segue ela, mas é sobre isso que a gente está falando, né, Cleise? É isso. Então, assim, eu fiquei
bem impressionada com isso, né? Dessa mudança do padrão de pensamento e da visão de mundo. Visão de mundo. Gente, olha, tive eu também essa semana que passou, eu quase perdi a paciência. A amiga minha vindo reclamar da vida porque a vida dela não anda, que ela já gostaria de estar executando outros planos e nada do companheiro acompanhar, sabe? E ela, e ano após ano, porque essa questão de, né, cura de relacionamento amoroso, eu queria até que você falasse um pouco mais abrangente sobre isso, Cleis. Não é simplesmente de uma pessoa que quer se conectar com alguém. É gente que tem anos e anos de casamento. É gente que viveu relação extraconjugal e teve problema depois. São N situações, né, que travam a pessoa. Ela guarda aquele sentimento ali dentro dela, aquele sentimento de culpa, ou aquele trauma, ou aquele padrão de reação. E ela fica naquilo ali e não sai, né? E não sai. E a vida vai passando. A vida vai passando, sim, o tempo vai passando. E quando a pessoa vê, ela não viveu. Quando chegou lá no final da vida, ela olha para trás e não consegue acreditar, né, na jornada que ela mesma fez. Ana Luísa, uma coisa você pediu para eu comentar, o que eu vejo muito, que as pessoas me procuram, e às vezes elas nem sabem disso, na questão do relacionamento, é quando ela quer mudar o outro, sabe? Ou então, como você contou essa história da amiga, que não consegue porque ela está focada no relacionamento, e esse relacionamento suga a energia dela. Ela não tem mais ânimo para fazer. Então, o que acontece muito? Isso daí vai ferir a lei do equilíbrio, que é uma lei sistêmica, né? A constelação ela é regida por 3 leis, que são leis universais. Hierarquia, ordem, pertencimento e equilíbrio. Às vezes, na relação a 2, há um desequilíbrio muito grande. Vamos imaginar que a mulher é aquela que oferece tudo para o parceiro. Então, ela doa o tempo dela, às vezes ela doa financeiramente, paga um curso superior para ele, arruma um emprego, arruma um trabalho, às vezes abre uma empresa com ele. Só que o cara está numa outra vaga, está num outro momento de evolução. E ele não dá conta de retribuir isso. Não é que ele seja ruim, ele simplesmente não dá conta. Aí o que acontece geralmente? Ele foge. Aí ele arruma uma outra pessoa, e essa primeira pessoa, no caso, né, eu estou dando exemplo da mulher, ela fica muito ressentida, ela fala, olha, eu dei tudo, e ele me trocou por outra. Mas, na verdade, ele não dá conta. É comum também a mulher, a parceira, a namorada, ela tem o cara como uma mãe, ela dá tudo para ele prontinho. Ela protege, como uma mãe protege o filho. Então, aí a relação a 2 fica assim. E quando eu faço um movimento de almas, isso é nítido no campo morfogenético. A mulher, às vezes, ela se sente superior ao cara. Se ela se sente superior, ela é proativa e ela está utilizando a energia masculina nessa relação, o cara vai para a energia feminina. Né? E ele fica sem iniciativa, ele não dá conta. Tudo ele precisa consultar essa mulher. Então, quando as pessoas estão nos lugares inadequados na relação, ela vai ter um desequilíbrio tal que ninguém segura isso. Né? Então, tem horas que eu faço um movimento, essa semana mesmo, a pessoa que me procurou pela primeira vez, eu representava a mulher, e ela representava o parceiro. Bom, o parceiro não dava conta de olhar para ela. Né? Literalmente, ele olhava para tudo, para o chão, para o lado direito, esquerdo, menos para ela. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento que um não olha para o outro. Ele está olhando o externo.
E quando a pessoa está olhando para baixo, ela está olhando para uma dor que ela teve. É alguém que morreu. Então, às vezes, a relação não está bem porque ela perdeu o pai, ela perdeu a avó. Então, ele não está olhando para o companheiro ou companheira, ele olha para o chão. É uma dor muito grande que está ali. Ou, às vezes, ela perdeu alguém quando criança. Né? Em constelação, nós usamos o termo de não enterrou o ente querido. Ela não acredita que a mãe morreu. Essa semana, teve um ex-coach meu que deu depoimento. A vida dele deu um up. Mas onde que foi? Que ele se perdeu. Hoje ele tem 57 anos, ele se perdeu quando a mãe morreu, ele tinha 14. Ele ficou literalmente paralisado na vida. Uhum. E depois que nós fizemos a constelação e regressão com o PNL, ele me contando esses dias, agora, Cleide, eu estou dando conta de morar sozinha, é muito bom morar sozinha. Você fala assim, mas como um cara de 57 anos não dá conta disso? Ele estava regredido naquela dor. Eu conheço gente assim. Ao perder a mãe. Então, é muito importante esses rituais, né, de entregar realmente. Eu costumo dizer, eu uso uma metáfora, que nós viemos aqui com um prazo de validade. A hora que a gente tem que ir, nós vamos mesmo, independente da nossa crença religiosa. Então, entender que o outro cumpriu o destino dele, né? E mandar luz para essa pessoa. Quando você faz isso, você se libera e libera aquela pessoa. Então, relacionamento a dois é muito isso. Né? Aí foi uma lá fazer uma sessão experimental, eu já queria levar o marido. Eu falei, calma, primeiro cuide de você. Se ele quiser, você vai oferecer. E é muito comum as pessoas transformam, Cleide, agora eu quero marcar para o meu namorado, eu quero marcar para o meu namorado. Não, você vai fazer o seguinte, você vai dar o meu contato, se a pessoa quiser, ela vai marcar. Porque quando um marca para outro, o que acontece? Aquele nem aparece. Primeiro que a sessão é gratuita, ele não dá valor nisso. E ele não quis, quem quis foi a namorada, né? Então, as mulheres empreendedoras, proativas, elas precisam ter esse discernimento, essa cautela para ficar na relação. Na empresa, tudo bem. Seja proativa, manda, desmanda. Agora, na relação a dois, use o seu lado feminino para que ele possa usar a energia masculina da relação. Eu não sei se era sobre isso que você lembrou de eu comentar alguma coisa, mas é muito comum essas desavenças na relação. É porque o desequilíbrio. Relação a dois é igual sócio da empresa. Tem que estar igual. Pai e mãe tem que estar aqui, filho aqui, mas relação a dois aqui. Senão, o seu companheiro vira o seu pai ou o seu filho. Sim. Nossa, e essa situação, né, Cleise, da gente não conseguir levar o outro, eu acho que foi assim o mais difícil para mim, assim, que é aquela coisa de você perceber que a pessoa não está no mesmo nível de evolução que você, não vai acompanhar, como você falou, né? Me categorizou como buscadora. Eu sou uma buscadora. Eu não negligencio a evolução da consciência. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a evolução física e material, mas assim, muito pouco com a evolução da consciência. Acham que a evolução da consciência é evolução intelectual, né? Então, assim, não trabalham isso. E aí, você perceber que às vezes a pessoa não vai acompanhar é muito triste, assim, muito triste. É difícil, né? Mas fazer o quê, né? É você enxergar o mundo como abundante, não como escasso, né? Ok, a pessoa não quer evoluir, a pessoa não quer acompanhar os passos, a situação é grave, é a mesma coisa de uma pessoa que tem um câncer e ela simplesmente fala assim, não, deixa eu morrer, tô nem aí. Sim. Ou a pessoa, sabe, assim, ou uma doença assim horrível que tenha cura, sabe? Tipo essas doenças antigas,
sabe? Que nem era Uhum. para a pessoa morrer disso mais, e a pessoa morre disso, sabe? Sendo que já tinha cura, é um nível de atraso assim que a gente fica impressionado. E aí você pensa, vou morrer junto? Vou pegar o sarampo, vou pegar a coqueluche e vou junto, porque era isso que ia acontecer comigo, né? Então, assim, com 7 bilhões de pessoas no mundo, então a gente precisa, né, enxergar esse universo como muito abundante, como muito grande. Olhar com gratidão imensa para o passado, por tudo que, né, por todo o relacionamento. Eu tive realmente um relacionamento maravilhoso com ele, senão eu não teria noivado, não teria aceitado um pedido de casamento se a pessoa fosse horrível, não. Mas é um outro nível de caminhada, é outra caminhada. E que não tem como, você falou, né? Não tem como a gente desver mais. Não tem como, a chave vira na nossa cabeça, você passa a ter um outro padrão de pensamento, de comportamento, assim, realmente muito voltado para o positivo, como eu te falei, né? As outras experiências que eu tive com constelação não trouxeram uma visão de mundo tão positiva. E assim, não que ela seja ilusória, né? Porque eu estou aqui vivendo todas Uhum. os conflitos da execução de um projeto nômade pelo país. Mas de você, assim, realmente acreditar, executar e enxergar o mundo, assim, realmente com as dádivas, né? Que Deus nos propicia, né? Não com rodeadas de sofrimentos e longos, né? Outra coisa que eu tinha Uhum. comentado com uma amiga minha era que não é que os sofrimentos não vão vir, né? Eles virão com muita força, vai ter problema cabuloso, punk, para descascar, mas como você lida com ele? Como Uhum. você lida Esse com é ele? diferente. A velocidade, como você também, a resiliência que você tem de virar, dar a volta por cima, né? Assim, Uhum. eu Uhum. tenho uma amiga que ela dá a volta por cima, assim, de coisas absurdas, desde os 15 anos de idade. Eu ficava assim, meu Deus, como que ela consegue? Se fosse eu, acho que eu ia ficar 2 anos chorando, sabe, de luto com uma situação dessa. E ela, tudo, em todos os aspectos, de carreira, familiar, amorosa, tudo dela é assim. E a vida dela nunca foi fácil. Mas como ela vê o mundo é diferente. Então, essa visão de mundo que precisa mudar muitas vezes. E essa chave é inconsciente. Meu Deus, eu ficava assim chocada. Eu nunca perdi a consciência em nenhuma sessão sua. E eu acho que por isso que eu ficava tão impressionada, porque eu saía da sessão e falava assim, gente, parece tão simples, né? Parece simples, mas algo mudou. Mudou e eu Sim. não consigo mais sentir. Eu não tenho mais a ativação de um sentimento ruim quando eu lembro disso ou daquilo. Não consigo mais, né? É muito impressionante. É aquela E coisa, não a consigo. mente inconsciente, O meu nariz não ela fica mais consegue obstruído. resolver. Sim. Ana Luísa, foi ótimo. Eu acho que Foi. seu depoimento vai ajudar muitas pessoas. Te desejo tudo de bom. Muito Gratidão por obrigada. partilhar, se abrir desse jeito. Né? Eu acho que a gente está no momento de ser luz mesmo, de trazer o que está de positivo para diminuir um pouco, minimizar um pouco essa energia densa do nosso planeta. Sim, Te agradeço mesmo, muita gratidão por isso. E vamos que vamos, e eu vou saber notícias em breve suas aí. vai sim, com certeza. Pelo mundo afora, Pelo você mundo começa no afora. Brasil e daqui a pouco pelo mundo Acompanhada, muito afora. provavelmente acompanhada. Uau! Com certeza. Obrigada, Ana Luísa. Grande beijo. Um Fique com beijo. Deus. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau.